Eu acho que vamos recordar um pouco o nosso primeiro encontro, então seria muito importante. Ah, Primeiro, o grande diferencial desse trabalho transgeracional, além de ser um trabalho interno, né? Eu trago então a abordagem dos bardos, né? Então, eu não sei se todos ficaram bem, puderam entender bem essa dinâmica, né? Como utilizar esse conceito dos bardos em psicoterapia, e os recursos e as possibilidades, né? Essas outras realidades que se cria no bardo, né? Então, O bardo é o lugar que, no nosso imaginário, se configura como o local onde trabalhamos com as memórias transgeracionais, ou seja, com memórias que trazemos de registros dos nossos ancestrais, daquilo que ficou inacabado para eles, enfim, né? E o bardo da morte e ligado à terra é quando o ancestral, o antepassado que é trazido à tona pela imaginação ou pela memória, não sabe que morreu e nós trabalhamos nesse local ou independentemente de a gente acessar essa informação de que ele não sabe que morreu e pode estar precisando resolver isso, enfim. exato. Um dos grandes problemas que encontramos, as dificuldades, é justamente que traz esta memória desse suposto ancestral, né, que não tem a consciência da morte. Né? Lembrando que no conceito tibetano, né, os bardos são uma consciência sempre no pós-morte. Então, Sim. qualquer informação que venha de nossos ancestrais, né, estão no bardo, né? Muitos não têm a consciência da morte, pela morte violenta, pela morte inesperada, enfim, há muitas formas, sabemos, né, de mortes, né? Então, quando fazemos esse trabalho mais profundo, o que emerge justamente são essas memórias, né, e grande parte delas realmente não sabe que estão mortas. Por isso, a entrevista e perceber os sinais que não há uma consciência da morte. Então, neste primeiro bar, e grande parte nesse diálogo interno que fazemos com essas figuras visionárias que aparecem, né, no diálogo demonstra bem o quanto ele está preso a assuntos terrenos, com a família, com o dinheiro, com os problemas, com a tristeza, com a raiva, com a vingança, enfim, todo esse pacote, né, de lixo psicológico, vamos chamar assim, que as pessoas estão sentindo, estão passando tudo isso na hora da morte. Então, quando encontramos isso, temos um pouco de dificuldade nesse diálogo, porque às vezes, como tratar esse personagem que aparece, se grande parte ele não sabe que é morto. Então, um dos primeiros procedimentos que nós fizemos, né, é clarificar para ele, muitas vezes fazemos ele regressar ainda as memórias quando era vivo na Terra, passa pela morte, então a gente dramatiza esse pedaço, né, lembra? E ao passar pela morte, aí sim, vê o corpo, aí lembra, faça o funeral, enfim, faz todo um rito, né, mostrando para aquela memória daquele ancestral, puxa vida, agora eu sei que eu morri naquela cama de hospital, ou naquela guerra, ou naquele ataque, e agora sim, então é uma consciência no pós-morte. Só que agora sim, sabendo que é morto, aí você pode mudar a dimensão psíquica, né? Quem você quer encontrar? Porque agora, lembra, aí neste bardo tudo se pode. Pode encontrar os pais, pode encontrar as pessoas, pode tratar o corpo energético. Não tem mais o corpo físico, lembra? Não tem mais o Uhum. corpo físico, mas tem as memórias físicas do corpo. Elas passam também para esse bardo. E às vezes tem dores, e aí faz todo aquele trabalho usando o bardo superior, lembra? Para a gente Sim. trabalhar. Tá? Uhum. Esse realmente é a parte mais difícil nesse trabalho, porque primeiro que é difícil a gente lidar pela própria cultura nossa, lidar com a morte, né? E essas memórias que surgem também estão presos dentro dessa cultura. A não aceitação da morte, o não querer morrer, né? Isso é muito comum. Então, por isso que quando encontramos essas memórias, encontramos eles presos nesta bolha psicológica, preso
na vida terrena ou nos seus assuntos terrenos. Tá Uhum. claro? Sim. E, e sempre lembrando que essa sua abordagem, ela não tem uma ligação com nenhuma crença, com nenhuma religião, espiritualidade, enfim, porque a, a gente olhando assim logo lembra da abordagem da reencarnação ou Isso, vidas passadas nesse sentido, né? E precisamos vencer essa, digamos, um primeiro impulso, talvez, isso. de tentar ir para esse lado, porque não tem ligação com isso, né? Não é uma coisa espiritual, é uma coisa de memórias mesmo transgeracionais que trazemos, né? É assim, vai muito da crença da pessoa, do Sim, cliente, vai a sua sim, crença, sim, né? claro, claro, Então, a gente tem que respeitar. Para isso, uns, realmente sei lá, é uma memória espiritual. É, eu acho que existe um fenômeno, a fenomenologia existe, isso, tá? isso, Então, a gente trabalha com a fenomenologia. Agora, que nome se pode dar a isso? Se existe vida após a morte, tudo isso, tudo, né, vai da crença, das nossas crenças, sim, né? sim. Então, Não, mas então nós podemos levar em conta a espiritualidade que a pessoa vive, ou a crença, ou enfim, né? Levar em exato, conta ao fazer esse trabalho. exato. Agora, isso ajuda ou atrapalha? Aí depende, Uhum, tá? Eu tive muita dificuldade em fazer esse trabalho com pessoas ligadas, por exemplo, ao espiritismo, uhum, que tem um outro conceito, enfim, né? O conceito é o mesmo, tal, mas as crenças, às vezes, os dogmas são muito fortes. Então, eu sempre sim. falo, ó, esqueça as suas crenças, esqueça. É o fenômeno Ah, pelo tá, fenômeno. tá. É, Dramatizamos, trabalhamos, depois você tira as suas conclusões, o que foi isso, ok, tal, né? ok. Tá? Clareou, agora Isso, clareou. isso, Obrigada, professor. isso é importante. Bom, Tal- talvez, Alberto, ai, talvez desculpa, pensar. sim, Ai, desculpa. Valesca. Sim, Valesca, pode pode falar. falar, Valesca. Eu acho que talvez pensar assim que a grande sacada é faz sentido para você isso, né? Quando a gente finaliza, Exato. né? Então, Sim, finalizando, isso faz sentido? uhum, Eu acredito que aí assim, fica tudo muito claro, né? Exato. E acho que o mais importante, que todo esse material que sai, né, sai da pessoa, né? E lembra, nosso papel é muito pequeno nisso. Nós dirigimos, mas não colocamos informação nenhuma. Bem diferente de outras abordagens, né? Ah, quem que está aí, como é que você vê, o que que ele fala, se ele falasse, né? Então a gente cria todo esse diálogo e vai trazendo uma história e o que nos dá segurança nesse trabalho é que sempre tem uma história por trás, certo? O nosso grande alicerce nesse trabalho, entrar neste inconsciente, né, neste mundo espiritual, é a história. História que faz a gente não se perder. Por isso que eu sempre falo, tem que ter uma história, verdadeira ou não, mas tem que sair do cliente, tem que sair dessa figura visionária que apareceu, conte sua história no aqui e agora, e aí sim, tem consciência da morte, o que acontece depois da morte, para onde você vai depois da morte, o que, que ficou pendente desta vida de dor, de sofrimento. Porque a memória está ali porque tem uma razão, tem algo sim, preso, tá? E quando a gente entrar no trauma, agora no modo 3 vocês vão perceber, são grandes histórias traumáticas, onde as pessoas morreram congeladas, ou como se diz na psicologia, né, estão dissociadas, né, dissocia corpo, mente, né, e aí vocês vão ver que a gente trabalha com duas formas de trauma, né, nesse trabalho, né, mas assim, respeitar a crença e tudo como sai do cliente é responsabilidade dele, né, a gente só usa a técnica para dirigir e emergir essas histórias, enquanto isso vai poder ajudar a pessoa, né? sim.